Bora falar um pouco de política. Nós vamos conversar com o professor Cláudio Couto, sempre batendo papo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, particularmente no Bandeirantes Acontece. É um prazer ter o professor Cláudio Couto de novo aqui. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. A gente poderia dizer que este ano de 2023 é o ano do ápice do poder do Congresso em cima do Legislativo? Não há dúvida quanto a isso, né? O que a gente tem é um processo ao longo dos anos de fortalecimento do poder legislativo em comparação com o poder executivo. Isso começa lá em 2015, primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, quando são aprovadas as emendas impositivas individuais, as emendas ao orçamento, né? Aquelas que os deputados e senadores apresentam para modificar o orçamento, destinar verba para algum lugar ou para algum tipo de setor. E o executivo é obrigado a executar essas emendas. Ele não pode simplesmente dizer que vai executar se der, que é o que acontecia antes. Era só autorizativa essa emenda, ela autorizava o gasto, mas ela não obrigava o gasto. Agora não. O governo, desde 2015, é obrigado a gastar essas emendas que os deputados individualmente propõem. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, vieram as emendas impositivas de bancadas, das bancadas estaduais. Isso reduziu ainda mais o poder de manobra do executivo para ali segurar os recursos e tentar negociar com o legislativo a liberação das verbas em troca de apoio, algum tipo de proposta, e, claro, acabou empoderando o legislativo. Depois vieram as emendas do orçamento secreto, né, aquelas emendas de relator, que foram até derrubadas pelo Supremo, mas depois elas foram substituídas pelas RP2, que são emendas, na verdade, que ficam ali a cargo de ministérios, né, para execução, mas a gente sabe que na prática são emendas que acabam sendo muito mais indicadas pelo legislativo do que propriamente enquadradas dentro das propostas, das políticas mais gerais do executivo. Então a gente foi tendo esse empoderamento. E não bastasse isso, a gente tem um presidente de esquerda e um Congresso que é o mais à direita desde a redemocratização. Então isso complica ainda mais o jogo, porque há uma distância do ponto de vista ideológico, programático, entre aquilo que o governo provavelmente preferiria buscar e aquilo que dá para buscar, considerando as condições que ele enfrenta no Congresso. O presidente da Câmara se tornou muito poderoso, do Senado também, embora não tanto quanto o presidente da Câmara. Eles acabam controlando os seus parlamentares muito mais do que até as lideranças de partido em certas ocasiões, até porque controlam essa questão do orçamento, e aí acaba acontecendo essa situação que a gente vê hoje do executivo frequentemente emparedado, cedendo ministérios para partidos, mas não levando esses partidos inteiros para sua base de suporte. É um cenário muito mais complicado do que existia até alguns anos atrás. Professor, tem a informação, o orçamento foi aprovado integralmente agora, né? Agora foi aprovado de verdade, e as emendas ficaram na casa mesmo de 53 bilhões de reais. Esse é o número final das negociações, e que, dentro desses 53 bilhões, parte do dinheiro do PAC, que era uma previsão do governo e que chateou parte do governo, né? Sem dúvida nenhuma, porque o PAC, veja, ele como qualquer outra política, né, qualquer programa de governo que é montado de forma estrutural, que você tem objetivos abrangentes, você não está falando desse varejo das emendas que os parlamentares apresentam, que veja, tem a sua legitimidade também, né? O parlamentar ele pode ali representar um município onde ele tem E ano concentrado eleitoral, os né, seus professor? eleitores. Mais ainda, o problema é quando isso vira o predominante e você acaba tendo essa pulverização dos recursos por um monte de pequenas ações espalhadas pelo país, mas que não estão organizadas de forma mais estrutural, o que faz com que o impacto delas tenda a ser menor. E aí, claro, você sacrificar programas mais abrangentes, estruturantes, por essas políticas pulverizadas, isso não é positivo para o país. Mas não é alguma coisa ilegal, não é alguma coisa, eu diria assim, que é imoral, é uma questão muito mais de escolha do que é ou não é prioridade. Na promulgação da reforma tributária, a gente percebeu ali um Congresso mais unido do que, na verdade, se mostrou ao longo do ano. As rusgas entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira ficaram flagrantes em determinados momentos do ano. Já vinha do ano passado, mas ficou mais flagrante, muito mais flagrante nesse ano. Esse evento, reforma tributária e o Congresso ganhando protagonismo para que, depois de 30 anos, esse projeto fosse levado finalmente à votação e aprovação, diminui um pouco esse atrito? Eu acho que diminui, não só por isso, né? Acho que isso sim é um fator positivo, né, para a diminuição desse atrito, porque eles tinham ali uma agenda em comum, que era a aprovação da reforma tributária,
que era também uma agenda em comum que os dois tinham com o Poder Executivo, e acho que também tem que se reconhecer o mérito na negociação do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, que foi muito hábil ali em costurar o apoio a essas medidas. E aí o que acontece é o seguinte: depois do embate ocorrer durante boa parte do primeiro semestre, e fica claro que dali não se ia sair, os dois resolveram baixar as armas e procurar pontos em comum para poder atuar conjuntamente. O próprio Senado preferiu, nesse segundo semestre, enfrentar muito mais o Supremo, né, naquelas questões relacionadas às decisões monocráticas, aos pedidos de vista, do que propriamente continuar o seu embate com a Câmara. E aí a gente teve esse entendimento entre os presidentes das duas casas e ainda com uma pauta em comum. Então, acho que é isso, né? Se viu que não ia muito longe com aquele tipo de briga, bola para frente, porque há mais coisas a fazer do próprio interesse dessas duas grandes lideranças aí das casas, né? Na relação entre os poderes, o que a gente percebeu principalmente nesse último trimestre aí, de Senado versus o Supremo Tribunal Federal, com os projetos, alguns levados à votação e outros que estão na mente ou nas pranchetas ali de estudo. Como é que o senhor percebeu a relação entre os poderes, principalmente entre o Congresso e o Judiciário? Olha, esse embate, sobretudo entre o Senado e o Supremo, né, a Câmara ficou muito mais ali de lado, né, no que se refere a esse conflito, até porque cá entre nós, né, o Arthur Lira, talvez ele seja um pouco devedor, né, do Supremo recentemente, ao menos do ministro Gilmar Mendes, que acabou arquivando aquela investigação, né, da compra dos kits de robótica lá em Alagoas, que envolvia uma série de aliados dele, tinha nome dele no caderninho como recebedor de recursos. O ministro Gilmar Mendes arquivou, então acho que ele preferiu não entrar em conflito com o Supremo para não levar, por exemplo, ao desarquivamento desse tipo de investigação. Agora, o Pacheco, né, presidente do Senado, esse sim resolveu ir para o embate, e acho que tem dois aspectos aí. Primeiro, né, que a aprovação dessas medidas é um tanto quanto extemporânea, porque você já tinha o próprio Supremo se autocorrigindo com relação tanto à questão dos pedidos de vista como no que se refere às decisões monocráticas, já tinha adotado medidas internamente no seu regimento para corrigir isso. Claro que uma emenda constitucional é mais importante do ponto de vista jurídico do que uma resolução do próprio Supremo Tribunal Federal ou alguma coisa que esteja no seu regimento interno, mas o Supremo estava realmente caminhando nessa direção. E aí eu encararia isso tudo como um certo tiro de advertência do Senado em relação ao Supremo, dizendo: olha, ou vocês de fato se emendam, ou a gente vai ter medidas para manietar vocês. E acho que é isso que acabou acontecendo. Houve todo esse conflito, essa tensão, mas acho que agora baixou um pouco essa fervura, chegamos no final do ano, e acho que o Supremo entendeu o recado, ou seja, adotou as medidas internamente, é bom que as leve a sério, porque senão há o risco de algum tipo de revertério chegando do Congresso Nacional para enquadrar os ministros e evitar esse tipo de decisão que acaba tumultuando o processo político e, claro, né, tira a própria institucionalidade do Supremo, porque quando você tem ministros individualmente tomando decisões importantes, você reduz a importância da própria corte, né, que depende, claro, das decisões colegiadas para afirmar jurisprudência, para dizer qual é o recado institucional, a mensagem institucional, a decisão institucional que a própria corte tem. Professor, só uma curiosidade: se o Supremo não tivesse se debruçado em temas como o marco temporal, a descriminalização da maconha e ter tocado na pauta do aborto, o Rodrigo Pacheco teria se movido com essas, de tocar esses projetos ante o Supremo? Eu acredito que não. Eu acho que na realidade você acabou dando o tipo de advertência e aproveitou também essa agenda em que o Supremo comprou briga, vamos dizer assim, com aquele setor mais conservador do Congresso Nacional e particularmente do Senado. Então, o que o Rodrigo Pacheco aproveitou para fazer foi mobilizar esse setor, trazer, ao fazer isso, esse setor para o seu lado. E a gente sabe que no final desse ano a gente vai ter já a disputa da sucessão do Pacheco e também do Lira, né, no caso da Câmara, mas vamos pensar aqui no Pacheco, do Pacheco no Senado, o preparativo para a escolha do novo presidente do Senado no começo de 2025, e aí ele já está começando a preparar ali sua base de sustentação para poder ter um candidato seu com apoio desses setores mais conservadores. Então, acho que foi uma jogada que, ao mesmo tempo que serve, como eu já apontei, para dar esse tiro de advertência em relação ao Supremo, acaba servindo também para esses interesses aí de sucessão do presidente Pacheco no Senado, amealhando o apoio desse grupo que hoje é muito grande, muito forte dentro do Supremo, que é esse grupo mais conservador. Eu chamava a atenção que esse é o Congresso mais à direita desde a redemocratização, e isso vale tanto para a Câmara como para o Senado. Você tem um Senado bem mais conservador do que já foi no passado, e para esse grupo, né, mais à direita, esses valores aí, essas questões são de muita importância.
Esse primeiro ano do governo Lula 3 vai ter que marca desses primeiros 12 meses? Olha, eu acho que antes de mais nada, ele foi um governo de reconstrução nacional, né? Acho que esse era o propósito. O governo, inclusive, adotou esse termo, né? Essa expressão reconstrução no seu slogan de governo. A gente vê aí os materiais oficiais do governo usando reconstrução e união como os dois lemas que o governo tem adotado. E acho que, no que se refere à reconstrução, é indubitável que você teve essa necessidade, né? O governo Bolsonaro foi um governo que desestruturou várias áreas de políticas públicas, desmontou burocracias que eram burocracias com expertise, né, com conhecimento técnico, por exemplo, na área ambiental, na própria saúde, que a gente viu ali aquela máfia dos generais ali fazendo compra, tentando, né, fazer a compra de vacina sem comprovação, e ali você tem já uma quebra de expertise. A gente viu isso na educação, viu na política indígena, na cultura, né, você colocando policial militar para cuidar de cultura, assim como para cuidar de questão ambiental e não biólogo, por exemplo, ou gente da área de cultura. Então você teve todo um desmonte da administração pública que requereu um remonte, né? E acho que esse primeiro ano foi muito marcado por isso, tanto no que se refere a reconstruir essa estrutura dos funcionários, como também a retomar políticas públicas que foram interrompidas, né? O Mais Médicos, o próprio Bolsa Família, que foi descaracterizado, né? Retomar o cadastro único, a Política Nacional de Imunizações, né, que foi também interrompida, só teve ali um desvio de rota no meio do caminho, contra a vontade do presidente Bolsonaro na época, por causa da pandemia, né, com as vacinações da pandemia. Então você teve também nessa frente, inclusive também na política externa, daí tantas viagens aí que o presidente da República fez nesse primeiro ano, houve a necessidade de uma reconstrução. O governo Bolsonaro isolou o Brasil no mundo, né? O próprio chanceler de então, Ernesto Araújo, dizia que tinha orgulho de ter tornado o Brasil um par internacional. São palavras dele. Então, veja, era muito trabalho de reconstrução. Acho que o segundo ano já se torna um ano que, feito esse processo inicial de reorganização do governo, é possível começar a se preocupar com novas entregas, né? Não só retomar o que já havia e foi descontinuado, né? Até recebeu críticas, né, o governo por isso, que estava requentando coisa velha, mas política pública é assim, né? Se ela é interrompida, você tem que retomar, inclusive porque as políticas públicas ao longo dos anos, elas vão sendo aprimoradas aos pouquinhos. Então, quando você tem uma quebra, isso é um problema do ponto de vista da efetividade do Estado. Agora, eu acho que o segundo ano, já com essa reorganização, já se torna um segundo ano com possibilidade de mais entregas e não só essa preocupação maior com a remontagem do governo. Professor, eu tenho mais duas perguntas, mas antes para te perguntar, qual é o seu clube de futebol? Corinthians, graças a Deus. Corinthians. Então, só fica ligado que tem mais uma notícia aqui que o Departamento de Esportes da Rádio Bandeirantes traz ao vivo. Ricardo Capriotti, final do Mundial Interclubes que aconteceu, Capri. É isso aí, Ronald. 27 minutos do primeiro tempo e o Manchester City faz o segundo gol em cima do Fluminense. Um gol contra do Nino, cruzamento do Foden, o Nino tentou fazer o corte, a bola bateu nele, tirou completamente o Fábio da jogada e o City então faz 2-0 com 27 minutos de jogo. Não estava mal o Fluminense, mas agora com 2-0 vai ficando cada vez mais difícil e cada vez mais impossível acreditar que o Fluminense consiga uma virada heróica nesse momento, não é, Pretzel? Apesar do momento positivo aí do time, não é? Vinha com 76% de posse de bola, né? O Fluminense fazia um jogo igual, até criou uma oportunidade, mas estava impedido o Cano num pênalti cometido pelo Ederson, mas um passe do Rodri agora na linha de defesa do Fluminense, espetacular pro Foden. O Nino tentou tirar, gol contra, 2-0 City, a situação fica difícil. É isso, Ronaldo, vai ficando difícil, mas a gente segue acompanhando aqui essa missão hercúlea do Fluminense contra o Manchester City. Daqui a pouco a gente volta falando mais com o Capri e com o Pretzel. Não vou imaginar nunca que o professor tá torcendo pro Fluminense não ser campeão, professor. Olha, não, eu estava até torcendo por Fluminense, mas tá difícil, tá né? difícil. Eles não ajudam muito. Não por ajudam. isso o Corinthians segue sendo o último sul-americano 2012. campeão do mundo em 2012, né? Outros que tentaram, o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem nenhuma condição de ganhar o Mundial. Porque não, mas já ganhou, não tem professor. Mundial, nem nunca terá. Não, já ganhou. Vamos terminar a entrevista com o professor. Aquilo é tão verdadeiro quanto nota de $3. Então vou te falar, eu poderia ficar horas aqui discursando sobre o tema, não vou discutir com o professor, que eu tenho mais pergunta importante para fazer para ele. Professor, me fala uma coisa, do mesmo ano que você classificou o primeiro ano, as marcas do governo Lula para esse primeiro ano, como é que termina o bolsonarismo nesse primeiro ano fora do poder? Olha, acho que num primeiro momento ele vinha muito abatido
pelo revertério, né, pela rebordosa, ou podemos chamar ainda pela ressaca do 8 de janeiro, né, aquele movimento lá que os bolsonaristas invadiram o Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto, saíram destruindo tudo, e, enfim, isso produziu um revertério, porque, claro que aquilo gera antipatia na população de um modo geral, aquilo foi algo criminoso, uma tentativa de golpe de Estado, atos de vandalismo, e isso fez com que o bolsonarismo ficasse um pouco mais recolhido durante muito tempo. Aos pouquinhos, claro, vai se colocando, você tem sempre algumas figuras que são mais vocais, né, alguns parlamentares, alguns deputados e senadores que aparecem mais na mídia, que fazem barulho, chamaram inclusive a CPI, que virou CPMI, né, do 8 de janeiro, e acabou saindo tiro pela culatra, porque no fim quem foram indiciados foram eles próprios, e o próprio presidente Bolsonaro acabou indiciado no relatório final da CPI, e tiveram talvez um respiro agora no final do ano, acho que por dois eventos que foram, digamos, alentadores para eles. A vitória do Javier Milei na Argentina, um outro político de extrema-direita, como o caso do Bolsonaro aqui, e tanto que o Bolsonaro foi para a posse, sentou ali ao lado de chefes de Estado, ao lado do Milei, durante o seu discurso de posse e tudo mais, só não conseguiu sair na foto oficial, porque os outros não permitiram, mas estava ali, apareceu bastante, isso deu aí um certo alento, as pessoas se animaram, né, comemoraram muito isso, afinal de contas está na região, é o nosso principal vizinho, e também aquele episódio que me parece que se deve muito a um erro grave do STF, do ministro Alexandre de Moraes em particular, que foi a morte daquele bolsonarista que estava preso na Papuda, que já tinha ali uma série de indicativos de que tinha problemas de saúde, deveria ter sido levado à prisão domiciliar, acabou tendo um mal súbito dentro da Papuda, morreu na cadeia, gerou, por exemplo, eventos no dia 26 de novembro, da Paulista foi particularmente um pouco maior, de desagravo a ele, e acabaram, portanto, tendo aí um mártir para comemorar. E acho que com isso o bolsonarismo saiu um pouco da toca, né? Mas acho que foi um ano muito mais de recolhimento, muito mais de abatimento, não só em virtude da derrota eleitoral ano passado, mas também, né, pelo tiro pela culatra, que foi o 8 de janeiro, mas que teve aí no final do ano esse pequeno respiro. Mas, enfim, está vivo, é um movimento importante, tem uma rede de apoio importante pelo país, pode ter candidatos fortes às eleições municipais do ano que vem. O Bolsonaro é uma liderança carismática, que tem grande capacidade de mobilização, apesar, né, de agora ter se tornado inelegível. Claro que isso também, eu estava até me esquecendo de mencionar, foi um outro golpe importante no bolsonarismo, mas ele tem ainda essa capacidade de percorrer o país, de mobilizar a sua base e, claro, mantê-la viva até não só as eleições do ano que vem, as eleições municipais, mas inclusive para as eleições de 2026, seja lá quem vier a ser o sucessor do Bolsonaro, né, o seu substituto na disputa presidencial de 2026. Já que o senhor tocou nesse assunto, de que forma as eleições municipais podem pautar as relações políticas visando 2026? Olha, eleições municipais são especialmente importantes para a preparação da eleição para o Congresso, muito mais do que para a presidência da República, né? Se você olha o resultado nos estados, em termos partidários, né, os partidos que conseguem ter vitórias nas eleições municipais, você tem aí o melhor antecipador possível do que vem a ser a eleição para deputado federal 2 anos depois. Né? Inclusive, né, até falava com o Antônio Lavareda, meu colega, cientista político esses dias, ele chama atenção para o seguinte fato, que quando você considera também eleição de vereador, há uma correlação de 90% entre os vereadores dos partidos, né, que são vitoriosos nas eleições municipais num determinado estado e aqueles que se sagrarão deputados federais eleitos 2 anos depois. Então, eleição municipal constitui a base para as campanhas ao Legislativo Federal e também estadual, evidentemente, 2 anos depois. Para a presidência da República, a coisa corre numa raia própria. Acho que tem uma outra dinâmica. O eleitor não vai escolher o seu candidato a presidente ali empurrado pelos prefeitos ou vereadores. Ele acaba escolhendo com base em outros critérios e numa disputa muito mais geral do que essa disputa para o legislativo. Tanto que a gente vê isso agora, né? Lula eleito presidente e um Congresso que teria muito mais o perfil do bolsonarismo do que propriamente do Lula. Isso, enfim, já é uma demonstração de como esse negócio funciona. Então, acho que 2026 tem essa importância, né? Preparar as eleições para o Congresso de 2 anos depois. Para a presidência, eu acho que é um outro jogo, embora, claro, né? É melhor você ter mais prefeitos e vereadores do seu lado do que do lado oposto, mas isso não é tão determinante assim.
Aqui na Rádio Bandeirantes, papo com o professor cientista político Cláudio Couto, que nos atendeu sempre com a mesma gentileza. Professor, muitíssimo obrigado por esse papo. A gente volta a se falar aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Obrigado e bom final de ano, boa entrada de 2024 para você e para todos os ouvintes da Bandeirantes. Valeu, para o senhor também. Muito obrigado.